Bem-vindos à apresentação final do Grupo 2. Apresento-vos o TRAP, de linhas simples e minimalistas inspirados pela anatomia dos pássaros. Iremos então resumir o que foi feito anteriormente, apresentar as tarefas propostas e faremos uma breve conclusão. Iniciamos com a modelação direta de superfícies. Criámos dois lofts, cinza e azul, e foi fechado com uma superfície a amarelo. Criámos depois a popa e o cockpit, inspirados pelos aviões caça. Preparámos então um modelo para cama. Criámos um bloco de 340 por 140 por 80 mm. Gerámos as ferramentas e trajetórias e o processo foi feito em PowerMill, que é intuitivo e simples de trabalhar. A maquinagem do bloco de poliuretano foi feita na CNC do Departamento de Engenharia Mecânica, sob supervisão do engenheiro António Festas. Para preparar o iate para o clay, fizemos um acabamento com lixa fina de grão 200. Por fim, a nossa orçamentação final foi de 125€. Também pedimos uma orçamentação externa, oportunidade para fazer networking. Falámos com uma pequena empresa de moldes da Marinha Grande, a Cimatri, e a sua orçamentação foi de 170€. Iniciando assim a segunda fase da prototipagem. A partir do modelo maquinado, avançamos para a elaboração do clay. Começámos por aplanar a popa para ser possível a circulação de pessoas nessa área. Em seguida, corrigimos a implementação da popa na modelação direta. Por fim, corrigimos a traseira do casco para aumentar a estabilidade do barco na água. Satisfeitos com a forma final da parte traseira do casco, da proa e do deck traseiro, fizemos então o scan do modelo no scan Roland Pixa presente no demo, com o tratamento de imagem a ser feito no software Dr. Pixa 3. Dada a natureza do modelo, fizemos um scan rotativo com um passo de 5 mm. No entanto, geraram-se alguns defeitos. Gerou-se uma sombra na proa, provavelmente devido à geometria do barco. Temos uma sombra na popa, com um defeito na malha devido ao suporte menos ideal para segurar o barco na vertical. Em cima, temos a nuvem de pontos gerada, que eventualmente seria importada para o SolidWorks. Uma vez importada, a nuvem de pontos foi cortada a meio, por causa das assimetrias causadas pelo clay, e o SolidWorks gerou uma malha. Essa malha foi dividida em 8 cores diferentes, cada uma ia gerar uma superfície por métodos pré-definidos. Essas superfícies foram dimensionadas, cortadas e ajustadas de forma a uniformizar todo o barco. Uma vez concluído este processo, modelámos o interior. O interior é composto por uma suíte com WC, cozinha, sala e outra WC. Também temos um espaço de convívio no cockpit. Otimizando o espaço, poderíamos pensar num segundo quarto. Após isso, aplicámos todos os materiais e procedemos aos renders finais. Chegando assim à fase final da prototipagem, a impressão 3D. O barco foi impresso com um corte longitudinal e 3 cortes transversais para ser possível a sua impressão. Como a impressão exige muito tempo, usamos 2 equipamentos, uma Creality Ender 3 e uma Ultimaker S5 presente no departamento. O nosso slicer de eleição foi o Cura 3D. A parte 1, a proa, foi impressa na Creality Ender 3 com as propriedades de altura de camada de 0,28 mm, um infill de 0% e um tempo de impressão de 8 horas e 34 minutos. A parte 2, zona intermédia do barco, foi impressa na Ultimaker S5 com altura de camada de 0,28 mm, infill de 10%, com tempo de impressão de 10 horas e 30 minutos. Por fim, a parte 3, a popa, foi novamente impressa na Creality com uma altura de camada de 0,28 mm, um infill de 0% e um tempo de impressão de 7 horas e 17 minutos. Isto representa um time-lapse da impressão 3D da parte intermédia do barco na Ultimaker S5 do departamento. Aqui temos os resultados finais do nosso barco após a junção das 3 partes diferentes e ainda imprimimos um volante, uma cadeira de piloto e umas escadas para aumentar o detalhe e dar uma ideia de escala ao nosso barco. Por fim, a tabela de orçamento foi elaborada com o custo de PLA por massa e amortização da máquina, considerando que esta trabalha cerca de 800 horas por ano. A nossa orçamentação total é de 77€. A orçamentação externa foi pedida na plataforma online Impressão 3D Portugal e o seu valor foi de 71,18€, mas este processo é altamente impessoal e não podemos garantir a qualidade da impressão. Para concluir, a prototipagem é muito dispendiosa, tanto de tempo como de dinheiro.
É um processo muito iterativo até obter algo digno de produção. Identificámos 2 erros no nosso trabalho. O scan podia ter sido melhor se pudéssemos usar o equipamento correto e gerimos mal a altura de proa, acabando por levantar o nariz demasiado, tendo a criar alternativas para o barco ser conduzido. No entanto, consideramos que atingimos todos os objetivos propostos pela unidade curricular.